Olá, amados, graça e paz. Mais um dia da qual aqueles que perseveram segundo a fé, a nossa fé é que todo aquele que persevera segundo a fé e as obras de justiça que nos é imputado como justiça, da qual nós produzimos não por si mesmo, mas segundo aquele que tudo opera e executa, assim bem como não justificamos diante de homens, mas temos aquele que nos justifica, e a nossa fé é essa, que vencemos o mundo. Maior o que está em nós do que aquele que estava no mundo, foi expulso, e do qual agora cabe aplanar os caminhos, derrubar os montes, entulhar os vales, preparando a vinda do nosso Senhor, aonde através da oração, aqueles que têm a chave, tudo que ligamos aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que desligamos aqui é desligado no alto dos céus, e não há um mísero dos cacos espalhados pelo chão que possa impedir o agir de querer do nosso Senhor através do anjo do concerto, que está aplanando para entregar tudo ao Pai segundo a devida justiça, equidade e imparcialidade, exercendo o direito, da qual ele muda os tempos e as estações, a um ele rebaixa, o outro ele promove, do qual ele nos ensina: não te indignes quando vê a lei de uma província violada e um povo oprimido. Sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia tem outro, e acima de ambos há um que tudo opera e executa, do qual nós o seguimos em espírito e em verdade. E ele é aquele que governa na sua justiça, na sua equidade e imparcialidade, e exerce direito. Urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido, do qual cabe a nós perseverar na oração, onde ele nos concede o discernimento. Examinamos o Espírito e perseveramos dia após dia na perseverança, na oração, segundo ele mesmo nos ensina ali do juízo iníquo, a importância de perseverar na oração, em estar sempre ligando as nossas orações em espírito e em verdade com o alto, assim como desligar em espírito e em verdade para o alto. Não oramos segundo vontade humana, mas segundo o Espírito Santo nos direciona, onde é aquele que a Bíblia diz que o homem natural não sabe nem mesmo fazer a sua defesa, porque a oração é como que uma defesa quando se levanta acusadores, e nós fazemos as orações em espírito e em verdade, em defesa, né? Da qual, para si, não basta somente orar em espírito e em verdade, mas também ser uma obra de justiça, para quando colocar em balança com aqueles que nos acusam, que a palavra nossa tenha poder, tenha peso real na balança, porque palavra humana não produz, né? Não há valor real algum, e sempre quando ele nos coloca com a balança com aquele que nos acusa, nós temos que estar segundo a verdade, onde o testemunho é segundo aquele que é a verdade, da qual é a natureza divina, porque seja todo homem mentiroso, e aquele que é verdade, aquele que dizia que está com o governo, que acusavam que seu testemunho era falso, ele disse: não falo de mim, falo do Pai. Assim como atualmente nós não falamos de nós mesmos, mas falamos em espírito e em verdade do Filho. E ele disse: ainda que falo de mim mesmo, ele é a própria verdade, não pode negar a si mesmo. Ele continua sendo fiel, ainda que alguns estão sendo infiel. Assim como nós não estamos falando de si mesmo, nós estamos segundo o Espírito Santo, que é a natureza divina. Por isso ele nos justifica, não nos justificamos a si mesmo. Tem quem justifica, ainda que se levanta falso depoentes, ele é aquele que conhece a intenção da mente e do coração. Assim como aquele que tem o discernimento entre os espíritos sonda o intento da mente e do coração, ainda que esteja a quilômetros de distância, nós sabemos a intenção do coração e da mente pelo mesmo espírito, o pneuma, o fôlego de vida que há na pessoa, porque o mesmo que ensina é aquele também
que sonda o intento da mente e do coração. A palavra nos diz: a uns é dado o espírito de sabedoria e a outros de entendimento. Aqueles que têm o de entendimento são aqueles que demonstram pelo bom proceder, da qual é desviar do mal, aonde só é possível através do Espírito Santo, né? Segundo a graça que opera em nós. Porque aqueles que perseveram segundo obras meramente humanas não se produz a profecia, aonde não falamos como profetas, porque o profeta profetiza de si mesmo, mas aquele que segue o grande profeta anuncia aquilo do que ele coloca em nossa boca. Por isso temos que ficar vigilantes, examinando-se os espíritos, examinando as profecias, da onde jamais estamos segundo como juízes, mas apresentamos as orações àquele que tudo opera e executa, e ele é aquele que julga tanto o que anunciou a verdade, assim como aquele que anunciou a mentira, né? Porque examinai os espíritos, as profecias, mas ele é aquele que trata com cada um. Nós não devemos ficar... A palavra diz que não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, mesmo porque aqueles que usam espancar-se um ao outro não está segundo o espírito da mansidão, nem tampouco do amor, né? Porque temos a mansidão, a longanimidade, o amor, amamos até os inimigos, perseveramos não como acusadores, mas perseveramos apresentando as nossas súplicas diante aquele que tudo opera e executa, e ele é aquele que diz: quando há uma causa difícil entre vós, apresentai aquele que está do alto e ele tudo executa, o juiz, né? Assim procedemos dia após dia, bem como jamais utilizamos de falar nomes, né? Nós anunciamos segundo a palavra, e aquele que tem sabedoria examine-se, né, a si mesmo, e se a palavra está servindo como advertência, melhor acatar se estiver de acordo com aquilo que está escrito, mas também aquilo que, se examinar e estiver procedendo segundo aquilo, porque está dentro da verdade, né, e continue a perseverar. Devemos sempre examinar o espírito do qual procede e também examinar a si mesmo, se estamos faltosos de acordo com aquilo que nós ouvimos, corrigimos, porque o espírito está pronto e preparado para toda boa obra, né? Ele não segue segundo o mundo, que é o espírito do erro. Aquele que acata suas advertências permanece daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único mediador daquele que pode nos levar ao Pai, ao alto, o único que veio do alto e adentrou novamente ao alto após ser ressuscitado pelo próprio Pai, e assim fará com aqueles que perseverarem até o fim. Ele nos ressuscitará no último dia, assim nos diz a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.